Este projeto foi criado para uso por deficientes visuais, com intuito exclusivamente educacional. Quer dizer que veio para cá por engano? Como é que pode? Não. O engano foi meu. Eu fazia belas e emocionantes palestras e me achava o máximo. Eu vivia muito ocupada em estudar a doutrina porque queria ter sempre na ponta da língua a resposta para qualquer pergunta. Sentia grande satisfação em poder esmagar os outros no debate com minhas argumentações muitas vezes ferinas. Na verdade, Anastácio, eu amava a mim mesma, a minha vaidade. Não pratiquei a fraternidade, não respeitei meu próximo como deveria, não respeitei suas opiniões, seus pontos de vista. Eu achava que era dona da verdade e não percebia que a verdade tem muitas facetas, uma para cada momento evolutivo. E vocês que me criticavam pelas costas nunca tiveram fraternidade suficiente para conversarem comigo e me mostrarem meus enganos. Anastácio fica pensativo por alguns instantes. Finalmente, como degustando a ideia, fala lentamente. Você disse uma coisa que só agora estou conseguindo perceber. A verdade tem muitas facetas, uma para cada momento evolutivo. Exatamente. E é por não entendermos isto que geramos tanta discussão, tanta discórdia, tanta divisão. Reflete um pouco e conclui. Eu não fui autoritária. Autoritária? Não. Eu disse autoritária. O que é isso? Marieta reflete por alguns segundos e explica. Ser autoritário significa ter uma relação fraterna e respeitosa com os que pensam diferente ou são diferentes de nós, entende? Pensa um pouco antes de concluir. Bezerra de Menezes disse que a diversidade é uma realidade irremovível na seara espírita. Quer dizer que nós precisamos construir a fraternidade nos meios espíritas, apesar das divergências, respeitando-as e procurando aprender com as diferentes opiniões. Anastácio exclama em tom de revolta. Você diz que precisamos? Como precisamos? Estamos mortos, desencarnados, perdemos nossa chance. Põe-se a chorar em grande desespero. Jerônimo se aproxima. Calma, Anastácio, calma. A música fica mais alta e Anastácio é novamente arrastado por aquela força, misturando-se aos demais. Uma hora mais tarde, quando ela para, encosta-se na parede, arfante. Os outros se estendem no chão, exaustos. Após curto descanso, Jerônimo e Marieta se aproximam. Por que você não é arrastado pela música, assim como nós outros? Pergunta Jerônimo. Porque sou administrador. Pedi aos planos mais altos para permanecer mais tempo por aqui. Necessito muito de reflexão, de buscar a minha verdade interior. E aqui posso encontrar muitos exemplos que me ajudarão no futuro. E é nessa verdade interior, intervém Marieta, que está o real caminho da evolução. Silencia por instantes, meditativa, em seguida continua. Nós, seres humanos, costumamos não aceitar aqueles que não se encaixam em nossos modelos e, com isso, cuidamos de perceber as diferenças deles como sendo defeitos. Você agora disse uma dura verdade, exclama Jerônimo. Queremos sempre que os outros se guiem pelos nossos parâmetros, sem respeitar a sua individualidade, o seu momento evolutivo.
Por que sempre pretendemos ser os donos da verdade? Com leve sorriso nos lábios, Marieta responde: porque somos vaidosos e então ficamos tão atentos, vigiando severamente a melhora dos outros e deixamos de lado a única tarefa que cabe exclusivamente a nós mesmos, o nosso próprio crescimento interior. Você tem toda a razão, assevera Jerônimo. De modo geral, sentimos verdadeira necessidade de fiscalizar os atos alheios. Em nosso orgulho, acreditamos que as falhas deles diminuem o peso das nossas. Com um suspiro, Marieta exclama: quanto engano, meu Deus! Quanto engano vivenciamos na terra! Quantas máscaras usamos, tentando esconder nossa própria consciência! Apontando espantado na direção do núcleo do forró, Anastácio exclama: mas aquele ali não é o Onofre? É ele mesmo, confirma Jerônimo. Anastácio está cada vez mais surpreendido de uma surpresa muito desagradável. Finalmente pergunta: como é que pode? O líder espírita tão importante, que teria feito de tão grave assim? Com meio sorriso nos lábios, Jerônimo explica: um líder espírita importante. Você disse tudo. Um líder espírita precisa entender que a sua vida, suas atitudes, ações e também omissões são exemplos que ele passa e que muitos irão guiar-se por eles. A responsabilidade de um líder é infinitamente maior. Mas Onofre sempre foi um bom exemplo, creio eu, retruca Anastácio. Engano seu. Ele era bom exemplo em muitos casos, em outros não. Lembra daquela vez em que tentamos implantar reuniões voltadas à reforma interior nos centros da nossa área de atuação? Lembro sim. E essa reforma ou esse crescimento passaria a ser prioridade nesses centros. Também seriam implantados alguns recursos utilizados por psicólogos e terapeutas, inclusive oficinas, visando ajudar os participantes em sua evolução. Mas Onofre disse que essa não era a função de uma instituição espírita, que não queria essas novidades e que bastava o estudo da codificação para alguém que pretendesse fazer a sua reforma interna. Sei disso, lembro-me bem. Mas o que tem isso a ver? O Onofre foi contra, não permitiu, e esse fato causou prejuízos evolutivos a todos nós e também aos centros que iriam participar. É verdade, e pensar que eu também fui contra. E além disso, ele não soube construir um ambiente fraterno e autoritário nos centros que dirigiu. Era muito dado a críticas, tudo ele criticava, desde a instituição até os companheiros de atividades. Nada escapava às suas cáusticas observações, e isso gerava um ambiente pesado, um clima de hostilidade inaceitável numa casa espírita. É, eu lembro. Mas você falou em autoritário. Já ouvi essa palavra, mas ainda não sei exatamente o que significa. Jerônimo sorri amavelmente e, fitando Anastácio com certo carinho, explica: vejamos você mesmo como exemplo de falta de alteridade. Você sempre primou pela pureza doutrinária, não era tanto por amor à causa espírita, mas principalmente para poder impor seus pontos de vista, lembra? Em nome da pureza doutrinária, cometeu muitos erros. Proibiu aquela reunião do evangelho com idosos, promovido pela Iracema, que era psicóloga, só porque ela estava inserindo práticas como relaxamento e algumas atividades de integração entre os membros do grupo. Não se preocupou em analisar os benefícios do relaxamento, nem a importância da integração entre aqueles velhinhos. Também não valorizou
o que era mais importante para o espírita e para qualquer ser humano. Anastácio olha de forma interrogadora para Jerônimo, que continua: o crescimento interior. Não é essa a meta primordial do espiritismo? A alteridade é isso, meu caro, é ter disposição para aceitar e aprender com os que são e pensam diferente de nós. Nos meios espíritas, admitir a diversidade de opiniões e práticas, desde, é claro, que não fujam aos princípios básicos do espiritismo. A alteridade não impõe, ela respeita. Anastácio senta-se no chão, baixa a cabeça e fica meditativo. Uma mulher cuja beleza se oculta por trás das rugas e das roupas amarfanhadas senta-se a seu lado dizendo: pensei que fosse demorar mais na terra. Surpreendida, Anastácio exclama: Susana, o que você faz aqui? Você que, entre outras atividades, foi presidente da nossa casa, aqui, nesse asqueroso forró? Susana fica pensativa por instantes. Finalmente, olhando Anastácio nos olhos, diz: por isso mesmo, Anastácio, por isso mesmo, pelo meu cargo que eu ocupava, deveria ter tido muito mais humildade e mais fraternidade. Eu tinha todos os ensinamentos de Jesus na ponta da língua, mas na hora de praticá-los, o que eu falava não era condizente com as minhas atitudes, principalmente aquelas mais internas, do pensamento, dos sentimentos. Mas eu acho isso injusto. Castigos tão horríveis como este, para culpas e faltas tão pequenas. Com uma pontinha de ironia na voz, Susana responde: isso aqui não é horrível não, meu caro. Horrível é o que tem mais lá embaixo. Este aqui é o setor das falhas menores. Aqui estagiamos a fim de podermos perceber as nuances de uma conduta não fraterna, pequenos detalhes que não quisemos observar quando encarnados. Aqui adquirimos consciência dos muitos males que provocamos com nossas atitudes. Veja, por exemplo, o caso da Silvia. Apontando para uma jovem, diz: aquela ali de blusa amarela é a Silvia. Ela era do Centro Jesus de Nazaré. Quando a Maria Eulália, uma trabalhadora da casa, mãe de 5 filhos, adoeceu gravemente, nenhum dos companheiros foi visitá-la, muito menos colocar-se à disposição para ajudar no que fosse possível. Todos simplesmente ignoraram a situação difícil da companheira. E por que só Silvia veio para cá? Calma, amigo. Outros ainda não desencarnaram. Numa voz na qual transparecia revolta, Anastácio replica: não pode ser. Nunca ouvi dizer que alguém tenha sido atirado no umbral só porque deixou de visitar um companheiro doente. O problema não está no fato de não terem ido visitar a Maria Eulália, mas a frieza que demonstraram com relação a uma companheira de atividade espírita. A Silvia também trabalhava na recepção do centro. Ela recebia as pessoas com frieza, com ar de superioridade, quando deveria ser fraterna, acolher a todos com simpatia e calor humano. Você fala como se fosse fácil ser fraterno. Claro que não é fácil, mas aqui eu tenho tido muito tempo para observar e refletir. E cheguei a uma conclusão interessante que venho testando comigo mesma. E olha que os resultados são surpreendentes. Que conclusão é essa? Pergunta Anastácio curioso. Após instantes de silêncio, Susana responde: reflita comigo. Os espíritas fazem palestras, ouvem palestras,
leem verdadeiras enxurradas de mensagens edificantes, de livros de teor evangélico, fazem reuniões de evangelho e se perde nos muitos detalhes. Não estou entendendo. Todo esse esforço não visa a reforma interior? Há um aceno positivo de Anastácio. Susana continua. Acontece que para a parte mais importante dessa reforma só é necessária uma ação, que é básica, fundamental. Basta imprimir sempre em si mesmo, ou seja, desenvolver sempre o estado de espírito fraterno e contente.